Quer saber? Eu moro no lugar mais bonito do mundo, Dara Trini, a capital do continente de Equios, onde anões, elfos, orcs, trolls, ogros e goblins vivem em perfeita harmonia. São muitas raças, muitas vidas e, claro, muitas histórias para contar. Acho que é por isso que eu sou tão apaixonado por esse lugar. Eu particularmente adoro essa diversidade, e nada me faz mais feliz do que ver todo mundo reunido e se divertindo contando histórias. Eu fiquei tão empolgado quando já ia esquecendo de me apresentar. Meu nome é Theodore Reed, um anão nascido e criado aqui mesmo em Dara Trini. E se vocês me permitirem, eu gostaria de contar uma das minhas histórias favoritas. A história de Dara Trini, minha querida terra natal. Vocês sabiam que Dara Trini já foi um refúgio para soldados feridos? Sim, isso mesmo! E por pouco não foi completamente destruída para sempre. Mas antes de contar essa história emocionante, preciso falar sobre Gildrad, que há muito tempo era conhecida como o Império dos Anões. Gildrad era uma cidade em constante expansão no continente de Equios, conhecida por ser a pioneira na organização econômica e na criação da primeira moeda do continente. Além disso, era famosa por ser o berço da engenharia, com invenções como ferramentas e construções magníficas. Tudo estava indo muito bem até que o imperador Dambur chegou ao poder. A forma com que ele conseguiu isso foi um pouco duvidosa, mas enfim, isso é papo para outra história. E olha só, galera, foi no governo desse imperador que o machado começou a enferrujar. Se é que vocês me entendem. Dambur passava por cima de todos que se opunham a ele, e murmúrios de uma guerra civil começaram a se formar. Mas a coisa ficou feia mesmo quando Dambur ordenou que um grupo explorasse a sagrada mina de Melius. E a partir daí, tudo começou a dar errado para o nosso povo. As expedições até que foram um sucesso, mas a ganância de Dambur queria mais. Ele continuou indo cada vez mais adiante com sua ambição, sem obedecer nem mesmo às canções dos nossos ancestrais. Até que um dia, um grupo de escavadores encontrou um bloco de ferro adornado por símbolos estranhos. Dambur não pensou duas vezes e ordenou que destruíssem o bloco e continuassem as escavações. E a partir daí, a sorte deu as costas para o nosso povo. O bloco de ferro era um selo responsável por ligar a superfície com o mundo inferior. E ao ser destruído, os ignotos começaram a invadir o nosso continente. E se vocês não sabem, os ignotos são criaturas cruéis que só pensam em destruição. E eles saíram de lá aos montes. A luta entre anões e ignotos se estendeu por anos. Mas sozinhos, os anões não conseguiram evitar que eles saíssem da mina de Melius e começassem a devastar Equios. Com a iminente queda de Gildrad, grupos de anões eram enviados por todo o continente em busca de ajuda. E foi assim que o reino élfico Arkaror foi o primeiro a ser alertado. Vocês sabiam que os elfos são exímios manipuladores de magia? Eles estudam o alfabeto rúnico há muito tempo e aprenderam a interpretá-lo com maestria. Além disso, valorizam o saber e estão sempre buscando ter mais conhecimento. Deve ser por isso que eles consideravam seu ponto de vista distinto e superior ao se comunicarem com os outros povos. Arkaror é repleto de templos e construções flutuantes, natureza e quedas d'água, refletindo tudo ao que os elfos consideram importante. A natureza é a base da sua magia e religião. Mas espera aí, galera! O que faria esse povo tão particular ouvir as súplicas de anões forasteiros? Conta a lenda que alguns anos antes da chegada do meu povo em Arkaror, um respeitadíssimo elfo ancião chamado Elmardin recebeu uma visão dos deuses em um ritual de meditação.
A visão dele dizia: armem-se, o tempo de paz está chegando ao fim. Elmardin morreu anos mais tarde e nunca viu sua profecia se concretizar. Mas suas palavras foram a chave para que os seus discípulos acreditassem na palavra dos forasteiros e decidissem sair de Arcaror, indo atrás do seu destino. Infelizmente, ao chegarem em Gildrad, esse grupo de valentes soldados puderam ver com seus próprios olhos o castelo ser tomado e destruído. Esse evento ficou para sempre na história, não só por marcar o fim do Império de Gildrad, mas também por dar início à Primeira Grande Guerra. E agora, meus jovens, anões e elfos precisavam mudar o rumo dessa história. Mas será que eles estavam dispostos a lidar com as diferenças e lutar lado a lado? Nossos bravos anões e elfos tentaram salvar o máximo de anões possível, mas estavam ficando cercados de todos os lados pelos terríveis ignotos e foram forçados a recuar. Parecia que não havia mais esperança, que tudo estava perdido. Mas aí é que vem a parte boa. Às margens do rio Lume, nossos guerreiros decidiram montar um posto de combate. Deram a esse posto o nome de Daratrine. Sim, essa foi a primeira versão de Daratrine. E querem saber mais? Vocês lembram que eu disse que os anões eram especialistas em criar armas poderosas? E que os elfos eram exímios manipuladores de magia? Juntos, eles criaram objetos mágicos capazes de causar a destruição de centenas de inimigos de uma só vez. Isso mesmo, meus jovens! Com uma só tacada, bam! Eram ignotos voando para todo lado. É fato que essa luta foi longa e árdua, mas no fim, nossos heróis foram capazes de conter o ataque dos ignotos na recém-criada Daratrine. Eu não disse a vocês que o final ia ser feliz? Pois é, mas ele não chegou ainda. Nossos heróis conseguiram salvar Daratrine, mas infelizmente, eles não podiam conter o avanço dos ignotos por todo o continente. Cada dia que passava, as criaturas se espalhavam por mais terras e ficavam mais fortes. Eu não sei vocês, mas eu fico arrepiado só de pensar no nosso continente cheio de ignotos selvagens andando pra lá e pra cá. Mas nossos heróis não desistiram. A esperança de toda Echios estava depositada em Daratrine. Era um tempo sombrio em Echios. O continente estava sendo devastado pelos ignotos. Tribos foram incendiadas e muitas vidas foram perdidas. A destruição se espalhava como uma chama, consumindo tudo em seu caminho. Mas em meio a esse caos, uma notícia de esperança começou a se espalhar. Diziam que havia um lugar seguro em Echios, um lugar onde as pessoas poderiam encontrar abrigo e proteção contra os invasores. Essa notícia se espalhou como um raio de luz em meio à escuridão, trazendo uma centelha de esperança para aqueles que haviam perdido tudo. As cavernas da Cordilheira Divina, que antes eram consideradas um refúgio seguro para os goblins, agora não eram mais. As tribos inteiras de trolls vindos da floresta de Metza foram forçadas a abandonar suas casas e buscar abrigo em outro lugar. Nem mesmo o deserto de Suma escapou da destruição, e as poucas tribos de ogros sobreviventes também foram forçadas a migrar para longe de suas casas em busca de segurança. Daratrine serviu de refúgio para aqueles que foram forçados a abandonar suas casas e agora estava se tornando um lar para muitos. Soldados, civis e órfãos se uniram para contribuir com o que podiam. Goblins limpavam destroços. Tribos de trolls sabiam manipular a mana para o cultivo de alimentos e outros ajudavam a construir muralhas. Elfos e anões estudavam cuidadosamente o inimigo e voluntários eram enviados como batedores para alertar sobre o perigo iminente. Os ataques eram incessantes e cada dia mais brutais. Mas agora,
Daratrine tinha se tornado um grande povoado e um exército improvisado lutava com toda a sua força para defender-se da invasão. No entanto, faltava algo que fizesse Daratrine virar o jogo contra os ignotos. Não foi só um evento que fez Daratrine vencer a batalha contra os ignotos. Foram dois. O primeiro foi a descoberta de um jovem mago, aprendiz de Cetra, que conseguiu recriar o selo que ligava a superfície de Equios com o mundo inferior. Isso significou que as criaturas que antes invadiam o nosso mundo não poderiam mais sair das profundezas. Sem acesso aos suplementos que os deixavam mais fortes, os inimigos ficaram cada vez mais fracos. Mas como chegar até Mélios para colocar o selo de volta lá? Foi nesse momento que entrou em cena o nosso grande trunfo, os Orcs! Um grupo de batedores que havia sido dado como perdido voltou para Daratrine como uma tribo inteira de orcs prontos para lutar e defender Equios. Esses guerreiros natos foram armados com armas e armaduras da melhor qualidade que a engenharia da época era capaz de fazer e se tornaram tão poderosos quanto os guerreiros ignotos. Com a contribuição de todos os seres da superfície, o plano foi meticulosamente executado e o selo foi restaurado. E com isso, sem acesso aos suplementos, os ignotos foram ficando cada vez mais fracos e a guerra chegou ao fim. Depois que o selo foi restaurado, os ignotos foram caçados sem dó nem piedade. Afinal, ninguém queria mais aquelas criaturas feias por perto, não é mesmo? E com o tempo, Daratrine se tornou um lugar incrível. Uma mistureba de culturas e seres, tudo num lugar só. E olha só, foi criado um conselho para discutir assuntos importantes, como a preservação da harmonia e o desenvolvimento socioeconômico de todos os cidadãos. Os elfos, que são cheios de conhecimento, criaram a Liberdade Áurea, uma escola capaz de ensinar tudo o que alguém quiser, de graça até que a pessoa fique adulta. Já os anões, que adoram um bom comércio, contribuíram para a formação de um mercado super variado, cheio de produtos incríveis. E, claro, eles criaram a nossa moeda, os Drakes. Os orques, esses valentões, ajudaram a fundar a Horda Consagrada, nome dado em homenagem à última vez que lutaram bravamente na mina de Mélios. Esses grandalhões garantem a proteção de Daratrine contra qualquer possível ataque. Os Trolls, que são ótimos no cultivo de plantações, receberam grandes fazendas às margens do rio Lume. E essas fazendas são responsáveis por alimentar muita gente por aqui. E assim, minha gente, foi assim que a ganância de um imperador acabou criando uma cidade inteira. E aí, ficaram curiosos para saber mais sobre a minha cidade? Porque eu tenho muitas outras histórias legais para contar.